O que é Dior Homme Intense perto deste perfume? Não é nada. Pessoal, essa resenha é uma das que eu mais gosto, assim, que eu mais vou me animar em gravar. É a nova coleção que estou para completar. No momento só tenho 2 frascos, mas pode ter certeza que eu terei todos. Uma coleção já antiga, muito conhecida por alguns, né? Algumas pessoas nem imaginavam da existência desses perfumes, mas eu vou atrás deles e vou consegui-los, assim como todos os outros que eu fui atrás de conseguir. O verdadeiro Dior Homme Intense, né, que é um perfume, modéstia à parte, é um perfume espetacular da Dior, tá? É sim um baita perfume, vale a pena ter na coleção, mas esse aqui é melhor. Mais qualidade, mais natural e cá está ele. Gente, essa apresentação é um luxo. De Homme Scent Mr. Thompson, de Penhaligon's. Venha assistir essa resenha até o final. Pessoal, tudo bem com vocês? O último vídeo foi um show, né? Fala sério. Deixar uma bancada com os 10 perfumes da primeira geração da The Spirit of Dubai não é para qualquer um. Não assistiu ainda esse vídeo? Tá aqui no card, corre para assisti-lo, tá bem? E peço gentilmente que se inscreva no canal, ative o sininho para as novas notificações, acompanhe bastante a aba comunidade, que é onde eu compartilho muito conhecimento, tá? Mas muito conhecimento mesmo sobre notas na perfumaria. O último foi sobre o acorde de batom, tá? Então vale a pena você dar uma conferida na aba comunidade, tá bem? Como sempre, aqui na descrição, tá? Tem 2 links. O primeiro link, se não me falha a memória, é da planilha de decantes da Roberta, tá? Se você quer conhecer este perfume aqui, ela tem. E detalhe, ela tem uma coleção que é 5 vezes maior que a minha, tá? Então tem muito perfume, vale a pena estar conhecendo. O preço é super acessível e lembrando que decante nada mais é que você comprar para conhecer. Para você não pegar e investir um alto dinheiro, tá? Uma alta quantia, em um perfume que você não conhece e se arrepender, tá? Então, pega, separa. Tô sendo bem sincero com vocês, separa R$ 500, compra um monte de decante e aproveita. Aproveita porque ela tem muita coisa, pessoal. Muita coisa mesmo. Tá bom? E o segundo link aqui é uma planilha com inúmeros perfumes à pronta entrega aqui no Brasil por um preço espetacular, sem igual. Sem mais delongas, vamos começar essa resenha desse perfume que dispensa comentários com a sua apresentação. Gente, fala sério. O meu, tá? Eu não tenho a caixa dele, mas essa tampa aqui, essa tampa é um espetáculo. Fala sério. Um elefante, né? Como todos podem perceber. Aqui, o frasco sem a tampa para mostrar não tem tantos detalhes, tá? Aqui é só a etiqueta dele. É uma etiqueta em papel, tá? Ela é... Se cair um pouquinho de líquido, ela vai manchar. O líquido desse perfume, ele é um cinza azulado, tá? Ele tem algumas informações aqui de baixo sobre o lote, a fabricação dele, tá? É um adesivo plástico. Gente, o cheiro desse perfume é muito bom. O borrifador da Penhaligon's é muito bom. Ele é muito bom. Creio que vai dar para vocês acompanharem.
Nossa, gente, é um espetáculo. Deixa eu até ligar a luz para ficar até mais fácil. Olha isso aqui. Olha o que idosa. Gente, esse perfume, ele é basicamente recente, tá? Ele foi lançado, se não me falha a memória, em novembro ou dezembro de 2023. A sua construção olfativa é bem simples, tá? Ele tem, na sua nota de topo, pimenta rosa. No seu coração, ele tem íris. Na sua base, ele tem baunilha e orris. Pessoal, por que eu fiz essa menção ao Dior Homme Intense? Sim, se você pegar este daqui e testá-lo, vocês vão perceber uma abertura bem parecida, tá? O que difere um pouquinho do outro é essa questão alcoólica, tá? Esse aqui ele não tem um pouquinho mais esse lado alcoólico que acaba remetendo o Dior Homme Intense, tá bom? Mas a qualidade deste Penhaligon's ele é superior. Pessoal, ele abre essa pimenta, ela não dá uma especiada no perfume. Você quase não percebe na realidade essa pimenta rosa, tá bem? Ele já vem já com bastante íris, com esta baunilha que é facilmente perceptível. É um perfume para você que é iniciante na perfumaria, tá? Ele vale a pena você ter na sua coleção porque ele não é nada desafiador. Ele agrada com muita facilidade. Ele tem, querendo ou não, um custo-benefício muito bacana, porque é um frasco de 75 ml. E, gente, é uma delícia. Pense em um perfume gostoso. Aquele perfume delicioso que você se sente bem ao borrifá-lo. É sem dúvidas Mr. Thompson, tá? É muito gostoso mesmo. Tem, querendo ou não, esse lado atalcado que lembra uma pessoa, né, bem cuidada. Que vale um detalhe, pessoal, é totalmente compartilhável, tá? Homem ou mulher consegue investir esse perfume tranquilamente. Ele não tem tanta versatilidade, mas ainda assim ele tem muita qualidade. É compartilhável. Você vai ser elogiado se você gosta disso. Você vai ser muito elogiado porque é um perfume que agrada você, agrada o próximo. Dificilmente, viu? Dificilmente uma pessoa vai falar: nossa, que cheiro ruim, esse cheiro está me incomodando, está me sufocando. Dificilmente, tá? Não vou falar impossível, porque cada um tem um nariz. Mas vale a pena, tá? Vale a pena mesmo você conhecer um pouquinho da história dessa coleção Portraits, né? Dessa coleção Retrato da Penhaligon's. Essa coleção, se não me falha a memória, começou em 2013 ou 2016, eu sempre confundo essas duas datas. São inúmeros outros perfumes, cada um ele tem uma história, tá? No verso da sua caixa. E essa história, elas estão interligadas entre cada perfume. Por exemplo, Mr. Thompson provavelmente tem alguma menção, tá, na história do Arthur, que é o dragão, que foi o penúltimo perfume dessa coleção a ser lançada, tá? É uma coleção que tem sim o seu carro-chefe, o Lord George e o Constance, tá? Se bem que o William, né, que se não me engano é o Sir William, foi muito bem vendido, é um perfume também que agrada muito, tá? Que é o bode, tá? Cada um é um animal representado por um animal, não tem nada a ver com animais dos zodíacos, e sim são animais mesmo, tá, pessoal? E tem esses animais mais exóticos, vale a pena você estar, querendo ou não, conhecendo, pesquisando bastante esta casa, tá? Eu acho muito bonito a exposição deles, né? É por isso que eu quero ter eles na minha coleção, porque o perfume, para mim, não basta ele ser bom. Querendo ou não, tem outras coisas que agregam, como uma parte estética, até mesmo a sua caixa, né? Que é no exemplo do Black Phantom, é um perfume que particularmente eu não gosto, mas a sua caixa, aquela caveira na caixa, toda laqueada, é muito bonito, tá? É muito bonito mesmo. Então, assim, são questões estéticas, o aroma sempre sim se sobressai. Um pouquinho mais deste perfume que eu gostaria de comentar e que fique claro, tá bem, pessoal? É totalmente
mas ele é totalmente indicado para você que, querendo ou não, se veste de uma maneira um pouquinho mais elegante no seu dia a dia. Isso aqui pode sim se tornar uma fragrância assinatura, desde que não esteja tão quente, tá? Ele vai dar uma desandadinha um pouquinho sim no calor, né? Devido a essas notas atalcadas, essa baunilha bem evidente, muito evidente mesmo. Um pouquinho do seu desempenho. Gente, não é um perfume de alto desempenho. Desta coleção, né, Portraits da Penhaligon's, creio eu que somente 2 perfumes têm alto desempenho, tá? Que é o Sohan, que eu ainda não tenho e é um que eu quero muito ter na minha coleção, e o Constance, tá? Ele é feminino, ele é classificado como um perfume feminino, mas ele é bem compartilhável, tá bom? O homem consegue vestir tranquilamente desde que goste de perfumes doce gourmand, tá? Ele tem uma nota de caramelo bem evidente, tá? Então, se você gosta dessa nota de caramelo, vale a conhecer, tá bom? E o desempenho dele, né, pessoal, fixa mais ou menos no máximo, assim, no máximo mesmo 6 horas, não passa disso. Ele projeta até que bem, se não me falha a memória, a concentração dele, tá? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Ou de parfum, tá escrito aqui, tá? Creio que vocês não vão conseguir enxergar, porque tá bem apagado. Mas é um perfume na sua concentração ou de parfum. Ele projeta de uma maneira interessante, ele deixa um rastro interessante, mas não é nada bombástico, tá? Agrada com facilidade, é muito bonito. A Roberta tem decante deste perfume, vale muito a pena você conhecer. E detalhe, tá? No momento que você tem um frasco desse na sua coleção, você vai querer ter outros, tá? Se vocês pesquisarem na internet, em outras redes sociais também, vocês vão ver pessoas que possuem toda essa coleção. E esse acervo exposto, gente, é um espetáculo. Fica lindo, mas fica muito lindo mesmo, tá bom? Então, se você gosta de apreciar belos frascos também, né, que questão estética, vale a pena ter na sua coleção, tá? Por enquanto, eu só tenho este aqui e o Lord George, mas provavelmente vou ter vários outros até completar. Não sei se terei os femininos, tá? Lady Blanche, o Clara talvez, tá? Mas são alguns perfumes. Os masculinos tenho certeza que todos eu terei, tá bom? Incluindo um que é classificado como compartilhável pela própria Penhaligon's, que é o Arthur. E vale, é um detalhe, uma curiosidade sobre a casa, tá? A Penhaligon's, ela sim, ela, independente do perfume, ela identifica como masculino, feminino e compartilhável. Este daqui tá classificado como masculino, tá? O único compartilhável dessa coleção, se não me falha a memória, é o Arthur, tá? Que é este dragão que tem uma nota de ambreta, se eu não me engano, acho que é ambreta, bem diferente. Ele se comporta de uma maneira bem, assim, bem peculiar mesmo, tá bom? Espero que vocês gostaram dessa resenha, bem breve, bem direta, mas, gente, olha isso aqui. Eu fico fascinado, de verdade, é muito bonito esta apresentação, tá? Muito lindo mesmo. E aguardo vocês nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau.